A hepatite A é uma doença infecciosa causada pelo vírus VHA, que atinge o fígado, causando inflamação. A ocorrência dessa doença é maior em locais com saneamento básico precário e atinge principalmente crianças, por ainda não terem noções de higiene. A transmissão do vírus da hepatite A se dá através de água e alimentos contaminados e do contato direto com a pessoa infectada. A manipulação por uma pessoa infectada ou a lavagem dos alimentos com água contaminada é um meio de transmissão do vírus. O consumo de frutos do mar cru ou mal cozido também pode ser uma fonte de contágio, pois esses animais têm a capacidade de filtrar a água e com isso acumulam uma grande quantidade de vírus em seu organismo. Os sintomas da hepatite A são febre, mal-estar, fadiga, dores de cabeça, náusea, dor abdominal e diarreia. Depois de alguns dias com a doença, a pessoa pode apresentar fezes de cor clara e urina de cor escura, além de icterícia, ou seja, olhos e pele amarelados. Geralmente 2 meses após a infecção, a pessoa já está curada. A hepatite A não é uma doença considerada grave e não tem medicação específica para seu tratamento. O médico prescreve remédios apenas para aliviar o desconforto causado pelos sintomas da doença. A pessoa infectada deve abolir o consumo de bebidas alcoólicas, já que nessa doença o órgão atingido é o fígado, e com isso é possível sobrecarregá-lo, piorando o quadro. Não há necessidade de repouso nem de dietas alimentares. A pessoa que já foi infectada uma vez por este vírus não corre o risco de adquiri-lo novamente. A hepatite A é uma inflamação no fígado causada por vírus. A do tipo A é a mais branda. Depois que for contaminada uma vez, a pessoa fica imune. Os casos de hepatite A aumentaram 1000% em 10 anos e chegaram a 180 mil em todo o país, de acordo com o Ministério da Saúde. Para que a hepatite A não seja adquirida, é necessário que tenhamos alguns cuidados, como ingerir água filtrada ou fervida, lavar bem as mãos antes das refeições, lavar bem as mãos após ir ao banheiro, lavar bem os alimentos com água tratada, não ingerir alimentos ou água de procedência duvidosa e vacinação, que embora não faça parte do programa oficial de vacina oferecida pelo Ministério da Saúde, é indicada aos grupos de risco, como crianças e profissionais de saúde. Doutor, só uma perguntinha, por favor. E mata hepatite? Olha, muito difícil. Hepatite A é uma doença muito benigna, especialmente nas crianças pequenas. Adultos, mulheres grávidas, pessoas mais velhas, uma pequena porcentagem, um pequeno número de casos tem o que a gente chama de hepatite fulminante. Essa hepatite fulminante é muito grave porque ela evolui depressa e tem uma mortalidade alta. Mas, normalmente, hepatite A é uma doença de evolução benigna, uma doença que acaba bem. Ascaris lumbricoides. O Ascaris lumbricoides é um parasita que causa uma doença chamada ascaridíase, normalmente conhecida como lombriga. Provavelmente, até 1/4 da população mundial esteja infectada por lombriga. A ascaridíase é particularmente prevalente em regiões tropicais e em áreas com higiene ruim, como, por exemplo, a falta de saneamento básico. Após uma pessoa entrar em contato e ser contaminada pelo Ascaris lumbricoides, os ovos liberam larvas que caem na circulação sanguínea. Essas larvas passam pelo fígado, coração e pulmões. Ao atingir os pulmões, instalam-se nos alvéolos pulmonares, onde absorvem mais oxigênio e nutrientes para crescerem. Nessa fase, podem aparecer alguns sintomas, como tosse seca, dificuldade respiratória e febre. As larvas permanecem nos alvéolos pulmonares até crescerem, para então subirem em direção à faringe,
de onde são engolidas novamente. Passam pelo tubo digestivo e completam seu desenvolvimento ao chegarem no intestino delgado, atingindo a fase adulta, se reproduzindo e dando início ao ciclo novamente. Uma lombriga fêmea libera, em média, 200.000 ovos por dia. Outros sintomas são dor abdominal, cólica, diarreia, náuseas, vômito e presença de vermes nas fezes. Algumas reações como alergias, pneumonia e choque anafilático podem ocorrer, embora sejam mais raras. Nas crianças, grandes infestações podem causar oclusão intestinal, ou seja, fechamento do intestino, o que pode inclusive levar à morte. Embora em alguns casos uma pessoa infectada não apresente sintomas algum. Tratamento. Há vários remédios disponíveis para tratamento de ascaridíase, que imobilizam, matam a lombriga. Deve-se sempre procurar um médico para o tratamento. Prevenção. Recomenda-se adotar algumas medidas preventivas, como a água para beber ou lavar alimentos deve ser fervida, desinfetada ou filtrada, se não houver garantia de sua pureza. Lavar bem frutos, verduras e legumes para eliminar ovos de parasitas eventualmente presentes. Manter limpos objetos utilizados para a preparação de alimentos ou que serão levados à boca. Lavar as mãos após ir ao banheiro, antes das refeições e antes do preparo de alimentos. Proteger alimentos do contato direto com moscas, pois estas podem transportar ovos de parasitas. Rotavírus. Os rotavírus representam a causa mais importante de gastroenterite grave na infância, tanto em países em desenvolvimento como o Brasil, quanto desenvolvidos. São mais de 100 milhões de episódios por ano, resultando em cerca de 450.000 óbitos em todo o mundo. As rotaviroses associam-se a 20% dos óbitos por diarreia em crianças com menos de 5 anos. Por volta do 3º ano de vida, 95% das crianças já se infectaram, uma vez que exposições sucessivas aos vírus conferem imunidade crescente. A maior incidência da doença vai dos 6 meses aos 2 anos de idade. A transmissão ocorre basicamente de pessoa para pessoa quando alguém entra em contato com fezes contaminadas ou pelo ar. Após o contágio, os principais sintomas são a presença de vômitos que geralmente antecedem a diarreia, febre e dor abdominal. A virose dura de 2 a 5 dias e pode ser confundida com a gripe. Tratamento. Não existe medicamentos específicos para combater a infecção por rotavírus. O fundamental é manter a criança hidratada, repondo constantemente o líquido perdido nos vômitos e nas evacuações. Os quadros leves podem ser tratados em casa, com soro caseiro, muito líquido e alimentação normal, especialmente se for leite materno, mas sempre respeitando a orientação médica. Os quadros graves exigem internação hospitalar. Prevenção.
Para prevenir a contaminação por rotavírus, devem ser adotadas algumas medidas de higiene, que incluem lavar bem as mãos com água limpa e sabão, lavar os alimentos e as frutas a serem consumidos cru em solução desinfetante, usar água tratada para beber ou para preparar alimentos, lavar sempre as mãos após usar o banheiro e antes de preparar alimentos, desprezar adequadamente fezes e fraldas contendo material fecal. Vacinação. A vacina que previne a doença faz parte do calendário nacional de vacinação desde 2006. A vacina oral de rotavírus é aplicada em 2 doses para crianças aos 2 meses e aos 4 meses de idade.